Você já se perguntou por que, apesar de fazer tudo certo, de ser gentil, prestativo, compreensivo, ainda assim, sente um vazio, uma exaustão que não passa, uma tristeza que você não consegue explicar? Isso não é coincidência. Existe um preço oculto em viver agradando a todos. Toda vez que você engole uma raiva legítima, que diz sim quando tudo em você grita não, que se adapta, se molda, se esconde para manter a harmonia, uma parte de você morre um pouco. E essa morte não é metafórica. Ela se manifesta no corpo menos na forma de fadiga crônica, dores recorrentes, ansiedade que nunca cessa, tristeza que se torna parte do cotidiano. Você começa a perder o brilho, o entusiasmo, o prazer genuíno pela vida. E o mais cruel é que você não entende por quê. A resposta está naquilo que foi reprimido. Seus desejos, seus limites, sua raiva justa, sua vontade de existir plenamente. Tudo jogado para o porão da psique. Tudo escondido atrás da máscara do bonzinho. A isso, Carl Jung chamou de sombra. O lado de você que foi rejeitado, ignorado, demonizado menos, mas que continua vivo, esperando ser reconhecido. Não, é que você seja fraco. É que você se distanciou da sua força. Você a aprendeu como algo errado, porque, quando criança, talvez tenha sido punido por mostrar vontade própria. Talvez te disseram que ser amado significava ser dócil, calado, submisso, e você acreditou. E foi se afastando de quem realmente era. Mas essa adaptação cobra um preço. A cada escolha feita para agradar, você reforça um pacto inconsciente. Minha verdade não importa. Minhas necessidades não valem. E o resultado? Uma existência dividida. Você vive metade de uma vida menos a metade que agrada que cumpre expectativas que evita conflito, enquanto a outra metade, aquela mais autêntica, apodrece no silêncio. Mas a boa notícia é, ainda há tempo. A verdade nunca morre. Ela apenas espera o momento de ser ouvida. Há uma dor que não sangra, mas sufoca. Uma espécie de cansaço da alma, como se você carregasse o peso de ser quem não é, todos os dias. E esse peso nasce de um pacto silencioso. O acordo de ser sempre gentil, compreensivo, paciente. Mesmo quando tudo, dentro de você, quer gritar. Você não se tornou assim por acaso. Você foi moldado, treinado ou programado talvez. Tenha aprendido desde cedo que expressar raiva era feio, que impor limites era egoísmo, que pensar em si mesmo era errado. Talvez tenha internalizado que amor se conquista sendo útil, que pertencimento se alcança com obediência, que afeto só vem quando você se anula. E então, você cresceu com uma crença profunda. Ser aceito é mais importante do que ser verdadeiro. Mas isso tem um custo, e o custo é você. Você se tornou perito em antecipar as necessidades dos outros, em evitar conflitos, em preencher vazios alheios, mas perdeu a capacidade de ouvir a si mesmo. Sua bússola interna foi silenciada. Sua voz, abafada. Seu não, engolido. Seu desejo, ignorado. Sua raiva, transformada em culpa. E essa culpa é um mecanismo perfeito de controle. Ela diz: se você se priorizar, algo ruim vai acontecer. Ela sussurra: você vai decepcionar, vai perder amor, vai ser rejeitado. E então você se adapta, novamente. Só que, por trás de todo esse comportamento altruísta, existe uma sombra, em agonia. Uma parte de você que nunca deixou de querer ser ouvida. É a sua força bruta, reprimida, sua raiva justa, seu desejo de liberdade, sua necessidade legítima de existir como você é, sem filtros. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos em nosso interior acaba se manifestando como destino. E é exatamente isso que acontece. Aquilo que você reprimiu começa a explodir nos lugares errados, da forma errada, com as pessoas erradas. Sua sombra, sufocada por tanto tempo, começa a sabotar seus relacionamentos. Você fica passivo-agressivo, se sente ressentido, injustiçado, sempre à beira de um colapso interno que ninguém vê, ou o entuo a dores emocionalmente. Fisicamente, o corpo passa a expressar o que a mente aprendeu a esconder.
E aqui está o ponto crucial. A sombra, não, é o seu inimigo. A sombra é a parte mais legítima de você que foi exilada. A raiva que você teme, ela é a sua força tentando emergir. O egoísmo, que você rejeita, é o seu instinto de autopreservação, gritando por espaço. A vontade de dizer não é sua alma tentando lembrar que você também importa. Mas você aprendeu a ter medo dessas emoções. Você aprendeu que sentir raiva é perder o controle. Que se priorizar é ser frio. Que dizer não é ser uma má pessoa. Esses códigos emocionais foram inscritos em você por experiências antigas. Às vezes, basta um olhar de desaprovação de um pai, uma crítica de uma professora, a rejeição de um amigo, e você aprendeu que ser amado exige se adaptar. Mas esse amor era condicional. Era amor por quem você fingia ser, não por quem você realmente era. E agora você está cansado. Cansado de se esconder, cansado de se justificar, cansado de apagar sua luz para não incomodar os outros. E este é o momento em que a jornada começa. O processo de integração da sombra não é sobre se tornar alguém agressivo ou egoísta. Pelo contrário, é sobre se tornar inteiro. É sobre parar de se dividir para caber na expectativa alheia. É sobre permitir que todas as partes de você, até as que foram rotuladas como erradas, tenham espaço para existir. Você não precisa mais viver uma meia-vida. Você não precisa continuar vendendo sua verdade por migalhas de aprovação. Mas para quebrar esse ciclo, será necessário confrontar o que você mais teme: a culpa, a vergonha, o medo de rejeição. Esses são os guardiões da sombra. Eles estão ali para proteger o antigo eu, menos aquele que aprendeu a sobreviver se escondendo. Mas agora, você não está mais aqui para sobreviver. Você está aqui para viver. E viver de verdade exige coragem. A coragem de desapontar os outros, para não se trair. A coragem de colocar limites, mesmo que a voz tremam. A coragem de se ouvir, mesmo quando ninguém mais valida sua experiência. Porque só assim, você deixa de ser uma versão editada de si mesmo e se torna inteiro. Chegou a hora de transformar entendimento em ação. Porque conhecimento sem prática é como uma chave que nunca toca a fechadura. Você pode compreender, intelectualmente, que precisa mudar. Pode até sentir que está desperdiçando sua vida agradando, sufocando. Mas se você não fizer algo diferente, tudo continua igual. É aqui que muitos desistem. Eles esperam se sentir prontos. Esperam que a culpa desapareça. Esperam que alguém lhes dê permissão. Mas essa permissão não virá de fora. Ela precisa vir de dentro. Você tem que se dar o direito de viver diferente. E isso começa com pequenos atos de rebeldia interna. Não rebeldia contra o mundo, mas contra a velha programação que te faz se abandonar. A técnica da pausa conscientena. Próxima vez que você sentir o impulso de dizer sim, por medo de decepcionar, pare, literalmente. Respire fundo. Conte até 60. Observe o que surge. Ansiedade, culpa, tensão nos ombros, vontade de fugir. Não reaja. Só observe, porque o simples ato de pausar já é um rompimento com o automático. É nesse espaço entre o estímulo e a resposta que a liberdade começa a nascer? Talvez você ainda diga sim, tudo bem, mas agora você sabe que poderia ter dito não, e isso já muda tudo. A prática deliberada do não. Você precisa praticar o não, como quem fortalece um músculo atrofiado. Comece por situações simples. Recusar um convite sem se explicar demais. Now responder. Uma mensagem imediatamente. Dizer: isso não funciona para mim sem rodeios. Não espere que seja confortável. Será desconfortável. A culpa vai vir, ou o medo também. Mas cada vez que você sustenta seu não, mesmo tremendo por dentro, você envia uma mensagem poderosa para o seu inconsciente. Eu importo. E quanto mais você sustenta isso, mais seu sistema nervoso aprende que seguir o Say Positioner. Você não vai morrer por desagradar alguém. Você não vai ser abandonado por ter limites. E se for, melhor ser rejeitado por quem você é do que amado por uma máscara que você detesta vestir.
reavaliação consciente dos seus relacionamentos. Você precisa encarar uma verdade desconfortável. Algumas pessoas só estão na sua vida porque você nunca impôs limites. Elas se alimentam do seu autoabandono e vão resistir à sua mudança. Vão te chamar de egoísta, do insensible. Mas isso diz mais sobre elas do que sobre você. Não tenha medo de perder quem nunca te viu de verdade. Você não deve lealdade a relações construídas em cima da sua negação. Reduza o contato com quem não respeita sua individualidade. Acima do tudo, comece a nutrir relações que te aceitam inteiro, com luz e sombra, com força e vulnerabilidade, com amor e limite. Comunicação clara e sem culpa. Você não precisa justificar cada decisão. Você não deve explicar sua dor, como se estivesse em um tribunal. Você não é obrigado a convencer ninguém da validade dos seus sentimentos. Pratique frases diretas: isso não está bom para mim. Eu preciso de tempo. Hoje não posso. Não me sinto confortável com isso. Dizer essas coisas sem se encolher é libertador. Cada frase dessas é um ato de reconexão com sua própria voz. E quanto mais você usa mais você sai da invisibilidade emocional que o autossacrifício criou. Celebre as pequenas vitórias toda vez que você se escolhe, mesmo em algo pequeno. Isso importa. Não subestime o poder de uma escolha autêntica. Esses momentos são como tijolos. Você está reconstruindo sua identidade. Está deixando de ser um espectro nos bastidores da própria vida para ocupar o palco da sua existência com presença. Sim, haverá recaídas, haverá dias em que você vai ceder por impulso, por cansaço, por medo. Mas isso não é fracasso. É parte do processo. A cura não é linear. É espiral. E cada ciclo te leva mais fundo, menos até que um dia você olha para trás e percebe: eu não sou mais aquela pessoa. Existe um equívoco perigoso que acompanha quem vive para agradar. Cuidar de si mesmo é egoísmo. Essa ideia foi implantada tão fundo que você talvez ainda carregue esse julgamento silencioso. Mas aqui está a verdade, que pode virar seu mundo, de cabeça para baixo. Cuidar de si mesmo é um ato de coragem, responsabilidade e amor. Não é um luxo para os fracos ou um capricho narcisista. É a base para que você viva uma vida íntegra, verdadeira e plena. Quando você não honra seus limites, não respeita suas necessidades e apaga sua voz, você não está ajudando ninguém. Você está se esgotando. E com você, tudo ao seu redor começa a ruir. Relacionamentos construídos no sacrifício e na negação são frágeis. Eles se apoiam na mentira, na dependência e no medo da perda. Eles não florescem, apenas sobrevivem. Mas quando você começa a se valorizar de verdade, quando decide ser seu próprio guardião, algo muda menos dentro e fora de você. Você passa a se conectar com uma energia mais profunda, mais vibrante e genuína. Essa energia se traduz em presença, confiança e autenticidade. Ela é como um ímã para relações verdadeiras, onde o respeito e o amor não são moeda de troca, mas uma consequência natural da honestidade. Imagine relacionamentos onde você pode ser vulnerável e forte ao mesmo tempo, onde suas sombras são acolhidas, não rejeitadas, onde você não precisa vestir uma máscara para ser aceito. Isso é possível e começa com o compromisso inabalável de cuidar de si mesmo. Este compromisso significa dizer não sem culpa, pedir ajuda quando necessário, honrar seu tempo e energia, e nunca mais permitir que seu valor seja definido pela aprovação alheia. Quando você cuida de si, você também eleva a qualidade das suas conexões, porque só quem está inteiro pode se dar inteiro. E aqui está o maior paradoxo. Ao se priorizar, você deixa de ser egoísta e se torna verdadeiramente generoso, porque só quem está bem consigo mesmo tem o que oferecer. Por isso, ao trilhar essa jornada de individuação, lembre-se, você não está apenas lutando por si, você está abrindo caminho para que sua vida e seus relacionamentos floresçam de forma mais verdadeira e leve. Chegamos a um ponto crucial.
Entender a teoria é fundamental, mas o verdadeiro poder está na prática diária. Sem ações concretas, o aprendizado fica no campo das ideias, e a sombra continua a exercer seu domínio silencioso. Por isso, quero que você compreenda que a transformação exige compromisso. Não um esforço isolado, mas uma construção contínua. Que o sei fortalece. Com o tempo, aqui estão práticas poderosas, baseadas em psicologia, filosofia e também em sabedoria prática, que podem ajudar você a incorporar essa nova postura de vida. A pausa consciente, domine um momento antes da resposta. É muito comum reagirmos no automático, dizendo sim para evitar conflitos, culpa ou desapontar alguém. Mas cada resposta automática reforça a prisão da sombra. Por isso, o primeiro passo é: toda vez que sentir a pressão de dizer sim quando quer dizer não, ou de ceder a uma demanda injusta, pare, respire fundo, conte até 60 mentalmente, e permita-se sentir o desconforto que surge, seja ele culpa, medo, vergonha ou ansiedade. Não fuja dessas emoções, mas observe-as de fora, como um observador curioso. Essa pausa cria um espaço entre um impulso e sua ação, entre o velho padrão e a nova escolha. Com a prática, você ganhará domínio sobre suas reações e conseguirá responder de forma alinhada aos seus valores. Exercício deliberado do não. Comece pequeno e cresça a dizer. Não pode parecer simples, mas para quem está acostumado a agradar, é um desafio gigantesco. Por isso, recomendo que você comece escolhendo situações de baixo risco para praticar o não. Pode ser recusar um convite que não quer, não responder imediatamente a mensagens que invadem seu espaço, ou informar claramente que não está disponível para demandas que não respeitam seus limites. Cada vez que você disser não e mantiver sua decisão, mesmo diante da culpa ou do medo, estará treinando sua autonomia. Esses pequenos nãos vão se transformar em grandes nãos para tudo aquilo que ameaça seu equilíbrio emocional. Avalie e reestruture seus relacionamentos. Olhe ao redor com honestidade. Existem pessoas que constantemente invadem seus limites, testam sua paciência ou se aproveitam do seu padrão de agrado. Relacionamentos tóxicos drenam sua energia e reforçam seu ciclo de autossacrifício. É hora de criar distância, não como punição, mas como autocuidado. Procure cultivar conexões baseadas em respeito mútuo, onde você pode ser quem realmente é, sem máscaras ou meias-verdades. Lembre-se das palavras de Adler e Kishimi. A liberdade e a felicidade começam quando você escolhe relações que valorizam sua individualidade. Comunicação clara e sem desculpas. Muitas vezes, manter o padrão de agradar ocorre porque você não verbalizou seus limites de forma clara. É fundamental praticar expressar seu não e seus limites com frases simples e diretas. Exemplos: não posso assumir isso agora, preciso de tempo para pensar. Isso não funciona para mim. Evite justificativas longas ou se explicar demais, sua palavra basta. Quanto mais você comunica seus limites claramente, mais as pessoas aprendem a respeitá-los. E mais importante, você ensina a si mesmo que sua voz importa. Cultive a autocompexo e celebre suas conquistas. A jornada para sair do ciclo de autossacrifício é cheia de altos e baixos. Haverá dias em que você vai recair no velho padrão, ceder culpa ou se sentir sobrecarregado. Isso é normal. Não se julgue com severidade, trate-se com a mesma compaixão que teria por um amigo querido. Celebre cada pequena vitória, cada não dito, cada momento em que escolheu priorizar a si mesmo. Esses momentos são tijolos que constroem a base da sua liberdade interior. Cultive a presença plena. Meditação e autoconsciência. Integrar a sombra e fortalecer sua autenticidade requer estar presente. Práticas de meditação, mindfulness, ou simplesmente reservar alguns minutos do seu dia para observar seus pensamentos e emoções, sem julgamento, podem fazer toda a diferença. Esses momentos de presença aumentam sua consciência emocional e diminuem as reações automáticas. Busque apoio quando necessário. Não subestime o poder do suporte externo. Ter um terapeuta, mentor ou grupo de apoio pode ajudar a navegar pelas emoções difíceis, dar ferramentas para o autoconhecimento e fortalecer sua jornada.
Lembre-se: pedir ajuda é um ato de coragem, não fraqueza. Incorporar essas práticas exige paciência, disciplina e amor próprio. A transformação profunda não acontece da noite para o dia, mas a cada escolha consciente, você está reprogramando seu sistema emocional e reconstruindo sua vida sobre uma base de respeito, verdade e liberdade. Essa é a essência da individuação e da integração da sombra agora que o Voca está iniciando essa transformação profunda, percebendo e incorporando seus limites, emoções e autenticidade. Uma das mudanças mais poderosas e visíveis acontecerá na forma como você se relaciona com o mundo, especialmente com as pessoas ao seu redor. Isso porque nossos relacionamentos são como espelhos vivos do que acontece dentro de nós. Eles refletem nossas crenças, nossas feridas, nossas sombras e também nosso crescimento. Porque seus relacionamentos mudam quando você começa a se respeitar. Quando você vive para agradar, seus relacionamentos são construídos com base em máscaras, em falsas versões suas, moldadas para evitar rejeição, conflito ou abandono. Mas máscaras não geram conexões genuínas. Geram expectativas frustradas, ressentimentos ocultos e uma sensação constante de vazio. Ao escolher ser autêntico, você desmonta essas máscaras. Isso gera um efeito poderoso. Pessoas que realmente vibram com sua essência começam a se aproximar. Quem busca controlar, manipula ou se aproveitar da sua complacência naturalmente se distancia. Essa limpeza não é perda, é ganho. Como reconhecer relacionamentos saudáveis? Relacionamentos verdadeiros são baseados em respeito mútuo, apoio e liberdade. São espaços onde você pode ser vulnerável, expressar suas necessidades sem medo e ser ouvido. Quando você estabelece seus limites e mantém sua autenticidade, começa a construir conexões equilibradas, onde a troca é honesta e enriquecedora. O desafio da resistência externanem. Todos receberão sua transformação com compreensão. Algumas pessoas podem se sentir ameaçadas, rejeitar suas mudanças, ou até tentar puxá-lo de volta ao velho padrão. Isso é um teste para sua determinação. Aqui, seu compromisso com a autenticidade deve se fortalecer. Você não está responsável por agradar a todos. Está responsável por ser fiel a si mesmo. Impacto na intimidade e no amor. Quando você se apresenta sem máscaras, seus relacionamentos amorosos ganham profundidade. A intimidade verdadeira só existe quando cada pessoa está inteira e íntegra. Ao integrar sua sombra, você aprende a aceitar não só suas próprias imperfeições, mas as do outro, sem idealizações nem julgamentos. Essa aceitação gera confiança e conexão genuína. O ciclo virtuoso da autenticidade é quanto mais você vive sua verdade, mais sua energia muda, e isso atrai pessoas e situações que vibram nessa mesma frequência. É um ciclo virtuoso. A autenticidade gera relacionamentos verdadeiros, que fortalecem sua autenticidade, e assim por diante. Ferramentas para fortalecer seus relacionamentos na nova fase. Comunicação autêntica. Continue praticando, expressar seus sentimentos e limites com clareza e respeito, escuta ativa, estar presente, e ouvir o outro genuinamente fortalece os laços, empatia e compaixão. Acolher o outro em sua vulnerabilidade cria um ambiente seguro para ambos. Resiliência emocional. Manter-se firme diante da resistência externa, sem perder a calma ou a fé em si mesmo. Lembre-se, a transformação não é só interna, ela reverbera no mundo ao seu redor. Sua liberdade pessoal é o primeiro passo para relações mais humanas, verdadeiras e nutritivas. Este é o caminho para quebrar ciclos de dor, medo e submissão, e abrir espaço para o amor e o respeito genuínos. Transformar-se não é simples nem linear. A estrada para viver sem máscaras é, na verdade, uma das batalhas mais difíceis que você pode enfrentar. Porque ela mexe com as bases do seu sistema emocional, seus condicionamentos e as expectativas externas, o que ocorre dentro de você. Você começa a dizer não, a estabelecer limites e a priorizar suas necessidades. Sua mente e corpo reagem. É natural sentir culpa, aquela voz interior dizendo que você está sendo egoísta, medo do abandono, pois um padrão antigo foi romper
e as pessoas podem reagir. Vergonha, por achar que está falhando em ser bom ou aceitável. Ansiedade, por estar entrando em território desconhecido, onde não há garantias. Essas emoções são o seu sistema de autoproteção, tentando te manter dentro do que é seguro, mesmo que seja uma prisão. O que ocorre fora de você. A reação do seu círculo social pode variar. Algumas pessoas aceitarão e respeitarão suas novas posturas, admirando sua coragem. Outras poderão resistir, tentando manipulá-lo com chantagens emocionais ou culpabilização. Algumas se afastarão, incapazes de lidar com a mudança. É importante reconhecer que esse movimento externo é um reflexo do desconforto alheio com a sua mudança, não um reflexo do seu valor. Como se preparar para esse duelo interno e externo? Autocompaixão. Permita-se sentir o desconforto, sem se julgar. Repetição e prática, como qualquer habilidade nova. Estabelecer limites requer treino constante. Rede de apoio consciente. Busque pessoas que apoiem sua jornada e respeitem sua autenticidade. Diálogo interno positivo substitua as mensagens de culpa e medo por afirmações que reforcem seu direito de existir plenamente. Quando o impulso de recuar aparecer, haverá momentos em que o medo, a culpa ou a pressão social parecerão insuportáveis. Nestes instantes, lembre-se, você não está sozinho nesse processo. Todos que buscam sua verdade enfrentam esse desafio. O desconforto é temporário e faz parte do crescimento. Cada vez que você resiste a voltar ao velho padrão, fortalece seu novo eu. A importância de celebrar o progresso pequenas vitórias menos, como dizer um não sem culpa, ou priorizar seu descanso, são marcos que merecem reconhecimento. Celebre essas conquistas, elas são a prova de que você está no caminho certo. A sombra como aliada por fim, é fundamental entender que a sombra, aquelas partes reprimidas de você, não são inimigas. Elas guardam forças e energias preciosas. Ao integrar a sombra, você ganha poder para viver com mais intensidade e plenitude. Não se trata de eliminar a raiva, o egoísmo ou a vontade de ser prioridade, mas de abraçá-los, com consciência e equilíbrio. Depois de tanto caminhar por esse território interno complexo, chega a hora da escolha. Você pode continuar na prisão invisível do autossacrifício, na qual sua energia se dissipa agradando aos outros e negando a si mesmo. Ou pode decidir, a partir deste momento, romper as correntes. Essa decisão não é um ato único, é uma postura diária. É acordar todos os dias e lembrar que você merece respeito, que suas necessidades são legítimas, que seus limites não são um obstáculo, mas um sinal de autocuidado e força. Quando você escolhe viver assim, você não está rejeitando o amor ou a conexão, muito pelo contrário. Você está criando espaço para relacionamentos genuínos, baseados em reciprocidade, respeito e transparência. O poder da autenticidade e a transformação que ela gera. Ser autêntico significa mostrar suas imperfeições, vulnerabilidades e limites. É ser humano em sua forma mais completa. Isso gera um impacto profundo, não só em você, mas em tudo e todos ao seu redor. Sua autenticidade funciona como um farol que inspira outros a se libertarem. Ao se aceitar e se respeitar, você oferece permissão para que outros façam o mesmo. Não se trata de ser perfeito, mas de ser inteiro. E essa plenitude só é possível quando você integra todas as partes que antes rejeitava, menos a sombra, a raiva, o egoísmo, a vontade de ser priorizado. Caminho à frente. Uma jornada que vale a pena. O caminho não é fácil, mas a recompensa é a liberdade. Liberdade de viver sem máscaras, sem medo. Liberdade de dizer não quando necessário e sim com convicção. Liberdade de existir em sua verdade, por mais desafiadora que ela seja. Eu convido você a caminhar comigo nessa jornada. A cada passo, a cada escolha, você estará mais perto de se tornar o autor da sua própria vida. E, lembre-se, essa transformação não é um ponto final. É um processo contínuo de autodescoberta, coragem e amor próprio. Se esse conteúdo tocou você, convido a compartilhar
sua experiência nos comentários. Vamos criar juntos uma comunidade de pessoas que escolheram a autenticidade, que decidiram romper com o ciclo do autossacrifício e que desejam viver livres. Obrigado por estar aqui. A jornada continua menos. E eu estarei ao seu lado. Nos vemos no próximo vídeo.